Oi, galera! Aqui é Eduarda, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula é sobre pronouns. O que são os pronomes? Eles são basicamente uma vertente dos substantivos. Eles são utilizados para substituí-los, ou seja, para evitar a repetição dos substantivos da frase. Por exemplo, Eduarda gosta de almôndegas. Eduarda juntou macarrão com almôndegas e Eduarda fez um jantar italiano. Vocês conseguem perceber que a frase ficou cansativa de ler? Os pronomes evitam essa repetição e fazem com que a frase se torne mais fluida, mais dinâmica. Por exemplo, Eduarda gosta de almôndegas, as quais juntou com macarrão e fez um jantar italiano, as quais é um exemplo de pronome na língua portuguesa. E hoje a gente vai estudar no inglês. Aqui vem as nossas classificações. Nós temos o subject, object, possessive, reflexive or intensive, demonstratives and indefinite pronouns. E a gente vai ver cada um deles. O subject. Aqui vem os nossos subject pronouns. Eles substituem o sujeito da frase. Por exemplo, Camila really enjoys playing tennis. She used to travel to international tennis competitions. Aqui, gente, o she é o nosso pronome e ele substitui Camila para evitar a repetição do nome. E é a mesma coisa que acontece no nosso segundo exemplo. Louis never liked salad. He would always take off from the plate whenever it had. He substitui Louis e it substitui o objeto salada. E a questão de objetos serem substituídos a gente vai estudar agora no nosso próximo tópico. Object pronouns é quando o nosso objeto é substituído para evitar essa repetição. Por exemplo, tell them to hurry up. Them é o objeto indireto do verbo contar. Então, é o que a gente utiliza como objeto. Give the book to me. Entregue o livro para mim. Então, aqui o me substitui eu ou o meu nome. Possessive pronouns. Aqui, gente, eles caracterizam o tom de posse da frase. Eles substituem os possessive adjectives. Os possessive adjectives, eles acompanham o substantivo. Os possessive pronouns não, eles substituem. Aqui vai a nossa diferença. My bag is this one. My bag is blue. Aqui são os adjetivos possessivos, porque o my acompanha o bag. Quando são pronomes, o mine ou yours ou diversos outros pronomes substituem. Por exemplo, this bag is mine. Se não tivesse o mine, seria this bag is my bag, como foi utilizado na primeira frase. Com os pronomes possessivos, fica yours is the blue one, e assim por diante. Vale ressaltar que para a gente poder utilizar os pronomes possessivos, a gente precisa da palavra que vai ser caracterizada por ele, ou seja, a gente precisa de um contexto. Se nós lêssemos apenas a frase yours is the blue one, nós não íamos saber do que o nosso autor estava falando, porque não teríamos nada para levar como referência. Então a gente precisa sempre de algo que faça referência para a gente definir o que detém de algo, o que detém de alguém, etc. Reflexive and intensive pronouns. Ambos têm os mesmos grupos de palavra, mas têm funções diferentes. Reflexive pronouns referem-se ao sujeito da frase, que o qual também é objeto, isso também é objeto da frase, direto ou indireto. Então, eu realizo a ação e eu também recebo a ação. Por exemplo, he hurt himself on the stairs. Quem se machucou? Ele. E quem fez a ação? Ele também. Por isso que é um reflexivo. Exemplo número 2. The children can take care of themselves. Quem vai cuidar? As crianças. Elas vão cuidar de quem? Delas mesmas. Por isso, children é o sujeito e o objeto da frase. Já os intensive pronouns, eles enfatizam o sujeito. Eles não são um objeto e eles podem ser sim removidos da frase, ao contrário dos reflexive pronouns que não podem ser removidos. Mas quando a gente remover os intensive pronouns, vai tirar a ênfase que o autor escolheu pôr no sujeito. Por exemplo, I made these cookies myself.
Aqui ele quer dizer que ele mesmo fez os biscoitos. Ele poderia ter tirado myself e ter apenas falado I made these cookies. Porém, myself enfatiza que ele fez sozinho os biscoitos. Exemplo número 2. My teacher herself didn't know the answer to the question. A minha professora mesmo não sabia a resposta da pergunta. Então, o autor quer enfatizar que nem a professora sabia a resposta dessa pergunta. Demonstrative pronouns. Eles são utilizados para explicitar a posição de algo, ou alguém, ou um local. Isso ocorre em relação entre espaço, relação em tempo e etc. Por exemplo, This is a nice cup of tea. These are my friends John and Alice. Aqui, gente, these and these são utilizados para objetos, pessoas, locais que estão perto. E vale ressaltar que, se nós tivéssemos um contexto dessas duas frases, as palavras em parênteses que eu pus, elas poderiam ser facilmente retiradas, porque nós já teríamos o contexto, nós já saberíamos o que os pronomes estavam se referindo. Então, aqui vai nosso segundo exemplo. That year was crazy. Those summers in Florida were spectacular. Aqui, nesses dois últimos exemplos, eles se referem ao tempo, de anos. Nos primeiros dois exemplos, eles se referiam a objetos no espaço, que estavam perto deles. PS número 2, that those são utilizados para objetos, pessoas, locais que estão longe. Então, these e these são para perto e that e those para longe. E por último, indefinite pronouns. Eles indefinem objetos, pessoas e lugares. Ou seja, a gente se refere a tal local, tal pessoa, porém não é especificamente. Por exemplo, everybody joined the concert. Todo mundo gostou do show. Quem é todo mundo? Não sabemos, precisaríamos de um contexto para saber melhor da frase. Nobody came to the birthday party. Ninguém veio à festa de aniversário. Vale ressaltar que quando a gente utiliza qualquer pronome que inicia com no, já significa que é um negativo. Ou seja, a gente não coloca o negativo no verbo, porque o negativo já está no sujeito. Does anybody have a map? Alguém tem um mapa? Anybody também é utilizado em perguntas e também indefine o sujeito ou objeto, ou etc. If Michael can't come, we will invite somebody else. Somebody, que significa alguém. Se o Michael não vier, a gente vai convidar alguém. E esse alguém é indefinido, porque a gente não sabe ainda quem. Vale ressaltar que else se refere a outro objeto, outro local, outra pessoa. Então, quando é utilizado a gíria, por exemplo, somebody else, outro alguém, outra pessoa, além de tal pessoa ou local que estamos conversando. E agora a gente vai para os exercícios.